Amém. Aleluia. Adolescentes de 11 e 12 anos podem descer, que tem uma atividade específica para vocês. Amém? Senhor Jesus. Aleluia. Adolescentes de 11 e 12, 11 a 12, podem descer que tem uma atividade. Irmãos, nós queríamos ter um pouco de comunhão, vou tentar falar aqui até 11 horas, e depois abrir para que os irmãos possam também compartilhar, tá bom? Essa semana foi uma semana bastante especial, porque desde quarta-feira à noite, né, e também durante quinta, o dia todo, feriado, sexta-feira, sábado, ontem, nós tivemos um momento especial, porque nós tivemos uma casa de adolescentes dinâmica e intensa. Começou na quinta-feira, café da manhã às 8 horas, e está terminando agora, né? Daqui a pouco nós vamos devolver os adolescentes para os seus pais. Aí é bom, papai e mamãe, sentar e ouvir as experiências. Na quinta-feira foi também especial porque tivemos Fábrica de Vencedores Kids Global. Toda a terra saindo com as suas crianças, um pouco de atividade no local de reuniões e um pouco de atividade nas ruas, pregando o Evangelho. Então foi um momento especial. Nós já estamos preparando um dia, né, onde vai estar a casa de adolescentes junto com os kids, ou seja, casa kids e casa de adolescentes. Aí nós vamos, de uma maneira mais intensa, mesclar um pouco a experiência dos adolescentes com a experiência das crianças. Os adolescentes irão servir, ministrar Cristo para as crianças durante o dia. Então nós vamos fazer um momento onde teremos essa casa kids com a casa de adolescentes. Aí os pais podem já orar por isso, o serviço de criança, né? É um mesclar muito bom, irmãos. Então, Deus tem feito Deus tem dado várias experiências. Nós estamos vivendo assim realmente num momento especial, esse momento que nós estamos presenciando. Talvez você não consiga participar tanto, né? Ou de uma maneira mais intensa, mas você tem parte, você tem fruto. E essa semana, por exemplo, ontem, no sábado, né? O local de reuniões quase não tem, é grande, mas quase não tem espaço. Você sobe, tem aqui os irmãos da maturidade tendo comunhão sobre a saída, sobre o evento. Aí vai para os fundos, tem as crianças ali no playground, também juntas, alguns pais. Entra para o salão de reuniões, também não tem espaço, porque está tomado ali com os adolescentes. Aí você fica procurando um espaço para ter reunião, porque nós íamos ter reunião com os capitães e as tropas. Vamos avisar também sobre isso. Aí não tem as salas, né? Todas ocupadas porque dormiram aqui. Ontem à noite tinha uns 90, né? 80, 90. Ontem à noite foi a conclusão. Tivemos uma rodada de pizza, né? Foi bom demais. Nós estreamos ali o forno, né, que nós compramos para ser usado na conferência. É bom você de vez em quando ir na cozinha, sempre tem coisa nova, né? Resultado das ofertas sua e minha. Então sempre nós utilizamos. Esse forno, por exemplo, é um forno que você pode ali, rapidamente, como foi na conferência, né, Braga? Assar ali uns 15, né, William? 20 lombo para poder servir. Ontem
numa rodada só, foram 240 pedaços de pizza, né? Porque o forno tem 10 prateleiras, né? 10 assadeiras, assadeira grande, né? E aí, irmãos, utilizamos, funcionou muito bem, né? O nosso irmão Eliseu, filho da Luceli, fez juntamente com o Alberto. Esse momento para nós foi muito bom. Depois nós queremos fazer para toda a igreja. E o serviço de cozinha, né? Muitos irmãos e irmãs se dedicando, desde quarta-feira já preparando, e concluiu hoje de manhã, com o café da manhã. A esfera é preciosa, irmãos, porque irmãos e irmãs servindo, pais envolvidos, crianças, filhos, adolescentes, jovens. Então, muito bom, um ritmo realmente acelerado. Por isso que nós precisamos orar. Nós falamos semana passada, né? Orem pela construção do anexo. Muitos irmãos pegaram o compromisso, né, o formulário, preencheu alguns Pix, outros cartão de crédito ou débito. Mandamos o formulário também online. Quem não recebeu, pode nos procurar para poder enviar. E nós já iniciamos. Os irmãos viram que o estacionamento aqui, onde tem a rampa, está fechado. Estamos usando só o estacionamento dos fundos. Já iniciamos a construção, irmãos. Já furamos ali alguns buracos e daqui a pouco vamos iniciar de uma maneira mais forte, né? Orem por isso. Sabemos que daqui a pouco tem período de chuvas e aí por diante, mas não tem problema, vamos administrar, orar pelos irmãos envolvidos, né? Pelo Antônio Carlos, a sua equipe. Nós cremos, irmãos, já marcamos até data, tá? Em agosto do ano que vem, nós teremos já a conferência com a inauguração do anexo. Orem por isso. Aí o anexo já com os banheiros e também com o segundo andar pronto para hospedar 64 irmãos. Então, e utilizar, né, durante o final de semana. Graças ao Senhor por isso, né? E vamos orar forte para o Senhor nos conduzir, tanto a parte prática quanto a parte das ofertas, para que o anexo seja uma realidade para nós daqui a 8 meses, mais ou menos, tá bom? Ó Senhor Jesus, bom demais isso, né, irmãos? Então, são tantas coisas que o Senhor tem feito por nós, por isso que realmente estamos alegres, estamos contentes. Nada disso, irmãos, é obra humana, nada é feito de uma maneira no homem natural. Toda a obra de Deus, ela é feita por meio do Espírito. Se tem atuação de Deus na sua vida, é sinal que o Espírito está atuando na sua vida. Se não tem o trabalhar de Deus na sua vida, é sinal que o Espírito Santo não está trabalhando em você. Por isso que é uma luta constante, irmãos. Desde Gênesis, aí você lê Ezequiel, capítulo 28, Isaías 14, aí você vê ali por que Satanás, já desde aquele tempo, né, ele já se orgulhou, subiu no seu coração, e ele queria ser semelhante ao Altíssimo. Vocês conhecem essa porção da Bíblia, né? Ontem o nosso irmão Pedro compartilhou um pouquinho, mas é uma história longa de Deus querendo trabalhar no homem e Satanás querendo trazer dano e danificar. Deus querendo edificar uma cidade e Satanás paralelamente querendo edificar outra cidade. Isso aí você vê em Gênesis capítulo 10, 11, ali já a Torre de Babel, né, para poder confundir a linguagem. Por que confundir, né? Porque aí perde-se um pouco o sentimento de unidade. E ali os povos já não falavam a mesma língua. E foi uma maneira também de cessar, né? Porque quando pedia tijolo, entendia que era água, e aí, quando pedia água, entendia que era tijolo, ninguém mais entendia, virou uma confusão, né? Por isso que é Babel, uma verdadeira confusão. E por quê? Porque ali o homem queria tornar o seu nome célebre. Por isso que o princípio de Babel é esse,
é o homem se desvinculando de Deus, é o homem mostrando para os demais homens que não precisa de um cuidado especial, um cuidado vindo direto do trono. Aí precisou, ali, alguns, instigado, né, por esse mesmo princípio de Satanás, começou a trazer dano para o homem. E mesmo ali depois de Caim e Abel, né, como nós já vimos essa passagem, a descendência ali de Caim foi uma descendência muito individualista, uma descendência que deixou Deus para poder criar outros meios, por exemplo, subsistência. Foi um caminho que a geração de Caim tomou. Se defender foi um caminho que a geração de Caim tomou. Aí, antes, Deus era a proteção total do homem. Agora já não mais era. O homem criou meios, criou armas para poder se defender. Defender de quê? Defender do outro homem também que era mau. E meios de subsistência, a mesma coisa. Teve que criar animais para poder alimentar. Isso tudo, irmãos, foi proveniente da queda do homem. Mas a queda foi instigada por um ser maligno, né? Que até então era ali como um sinete da perfeição. E os anjos ficavam instigando, né? Instigando Lúcifer, porque ele era, vamos colocar, da linha de sucessão, né? Ele era o primeiro, o principal. Então criou uma expectativa. Quando você lê aqui, por exemplo, Ezequiel 20, capítulo 28, versículo 11, veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sardio, o topázio, o diamante e outros, né? Versículo 14. Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que se achou iniquidade em ti. E na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência. Então, irmãos, aqui tinha alguém que foi estabelecido, só que em um determinado momento, a iniquidade entrou. E se você for olhar tanto Apocalipse, onde mostra ali que a terça parte, né, dos anjos também se rebelaram. E ali, irmãos, você lê, se eu ler isso aqui para o Alberto, tu és o sinete da perfeição, o melhor, cheio de ornamentos, andando no caminho das pedras. E ali, irmão, vai enchendo o coração. Quem está próximo vai falando amém, né? É isso mesmo, você é o melhor. Você é a pessoa separada, é especial. Você é o que Deus quer. A ponto de, aqui não fala, mas Isaías 14 fala. Isaías 14, versículo 14, ao 12 diz assim, ó: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração. Aí, irmãos, começa o problema, porque a iniquidade entra, e aí o coração começa a ficar um coração endurecido. Eu subirei ao céu,
acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Aí o Senhor falou: você vai ser precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Versículo 15, né? Então, olha, irmãos, o sentimento vai tomando, e aqui ele queria ser semelhante ao Altíssimo, estabelecer o seu trono, irmãos. Quando você lê Apocalipse capítulo 4, tem um trono ali, não tem? Que o Senhor falou para João: João, sobe para aqui, João. Eu preciso te mostrar algo mais do que essa esfera terrena. A esfera terrena, João, é confusa, é problemática, cheia de inveja, de ódio. O que resultou, irmãos, Caim matar Abel. Abel era uma má pessoa? Eu não acredito que Abel era uma má pessoa. Não mexia com ninguém, irmãos, era um pastor de ovelhas, deixava ali as ovelhas. Uma pessoa bruta, uma pessoa forte, ignorante, ela não consegue cuidar de ovelhas, não tem paciência. Ela quer cuidar de cavalo selvagem, de touro bravo. Não, comigo esse touro vai ser domado. Deixa esse casal na minha mão que você vai ver. Rapidinho eu vou resolver o problema de relacionamento desse casal. Essa irmã é brava, pula para lá, pula para cá, dá coisa de um lado, coisa do outro, né? Aí você, no seu natural, você quer cuidar desse caso, porque você é assim. Aí, irmãos e irmãs, cuidar de ovelhas requer paciência. Requer paciência. Moisés era o homem mais manso da terra, não é isso? Que a Bíblia fala. Aí, o que Moisés fazia? Cuidava de ovelhas. Ali no deserto, queria conversar com ovelhas, só ouvia mé, mé. E Moisés ali, irmãos, o que eu estou fazendo aqui cuidando de ovelhas? Mas é aquilo que Deus designou. Abel foi designado para cuidar de ovelhas. Caim, no seu esforço natural, no seu esforço próprio, achou que ia resolver o problema, porque Deus já tinha falado que do suor do teu rosto comerás o teu pão. Aí ele falou: agora eu vou fazer só isso, eu vou trabalhar, vou agradar a Deus. Intenção impura, irmãos. Você não trabalha? Você ganha o suor do teu rosto com o quê? Com o trabalho. Do suor do teu rosto ganharás o teu pão. E todo trabalhador é digno do seu salário. Tem problema nenhum. Dependência total de Deus. Aí Caim, por ele mesmo, queria fazer da vontade dele. E exigiu ainda que Deus aceitasse a sua oferta. Deus falou: Caim, eu não ajo dessa maneira. Eu não tenho pacto com o velho homem. Eu não tenho relacionamento com as questões naturais. Toma cuidado, Caim. Observa bem, o Senhor ainda deu chance para Caim. Observa bem, Caim. O teu desejo será contra ti. O Senhor falou ainda: cuidado. Isso aí vai matar o seu coração, vai encher o seu coração de ódio, de inveja. Isso aí vai massacrar você, você não vai suportar olhar para Abel. E no fundo, irmãos, Caim sabia que Deus designou Abel. Mas isso aí foi demais para Caim. Como designar alguém que tem ali, nem capacidade tem?
aparentemente cuidar de ovelhas, só colocar ali um animal, como é que chama esses animais que cuidam de ovelha? Pastores, né? Que vai ali conduzindo o rebanho. Aperfeiçoa o cachorro que cuida bem ali, um líder de ovelha que vai cuidar. E aí, irmãos, começou a entrar, a iniquidade começou a entrar no coração de Caim. E Caim, olhando para Abel, não aceitou isso. Olha como que nós somos, irmãos. E nós não podemos brincar com esse tipo de sentimento. Eu vou ler para vocês Tiago, capítulo 3. Eu vou voltar aqui, tá, em Caim, senão eu vou me perder. Aí vai passar do horário, como já está chegando. Tiago, depois de Hebreus, tá? Capítulo 3, versículo 13. Quem entre vós é sábio e inteligente? Tem algum sábio, tem algum inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Você, Caim, é sábio? Você é inteligente? Mostra então, no proceder das suas obras. E as obras de Caim foram más, irmãs. Mas, primeiro homicídio que ocorreu, olha só o sentimento de Eva, irmãos. Nunca havia visto ninguém morrer e ainda agora perdeu o seu filho. Ali Adão e Eva com um filho morto na mão por um outro filho. Perdeu os dois. A morte física de Abel, a ponto Hebreus que fala, né, que o sangue de Abel clama. Irmãos, é um clamor de Deus, quando fala ali, clama o sangue de Abel, é um clamor de Deus para que eu e você não nos percamos em algumas situações do nosso dia, quer seja espiritual, quer seja familiar, porque o caminho não é bom. Há um clamor de Deus para que nesse momento, irmãos, nós possamos viver no Espírito, senão nós vamos nos perder em muitas situações da nossa vida. Por que hoje Deus está trabalhando nos adolescentes? Trabalhando nas crianças? Para contrapor o nosso medo, da qual, principalmente uns 7, 8 anos para cá, tem fortalecido muito, principalmente ideologias de gênero, da qual nós não sabíamos nem o que era o significado disso, mas começou de uma maneira forte. Onde, irmãos? Dentro da sua casa? Não. Na escola? No convívio? Aí os pais começam a ficar desesperados, e é para ficar desesperado mesmo, irmãos. O que é ficar desesperado? É dobrar o joelho e falar: Senhor, meu filho não pode se perder em caminhos tortuosos, endireita o caminho do meu filho, Senhor, endireita o caminho do meu adolescente. E Deus ouviu a oração da igreja, irmãos. O que Deus tem feito hoje em toda a terra, por meio dos adolescentes, é resultado da oração dos pais, dos avós, das mães. É resultado de oração do serviço de criança, para proteger os nossos filhos em uma esfera onde nós possamos, independente de qual ambiente, ser vencedor. Aí Deus, irmãos, soberanamente está levantando esse exército de jovens, adolescentes e crianças. E nós, como pais, como irmãos da maturidade, quer seja irmãs separadas, viúvas ou viúvos, todos nós, irmãos, estamos acompanhando. É ritmo do céu, o trono também é para mim e para você. Então, olha a soberania de Deus, o que Deus está fazendo hoje. Se daqui a 10, 15 anos, o Senhor não tiver ainda voltado, 20, 25, 30 anos, daqui a 20 anos, esses adolescentes de 15, têm 35 anos, estarão aqui cuidando da igreja em Belo Horizonte,
ou da obra do Senhor em algum continente, como nós temos 5 jovens de 18 anos da igreja em Belo Horizonte servindo ali na Europa, e experiências contínuas e diárias, todos os dias. Irmãos e irmãs, olha que coisa maravilhosa. Eu não posso abandonar esse caminho, irmãos. Satanás não pode entrar no meu coração. Eu preciso ficar atento, vigilante. Judas não ficou atento, não ficou vigilante. Capítulo 13 de João, o versículo 1 fala que o Senhor amou os seus e amou até o fim. É um amar contínuo, indiferente da situação da pessoa, se é certa ou errada, se o marido é bom ou não, se a esposa é a melhor esposa de todo o universo ou não. O Senhor, irmãos, independente de nós sermos adequados ou não, o Senhor nos amou e tem nos amado até o fim. É incondicional o amor de Deus. Aí o Senhor falou, agora vamos para a prática. Obra esse versículo de Tiago. Proceder. Aí vamos agora lavar os pés uns dos outros. Capítulo 13 ainda de João, Judas. Falando de Judas. Aí Judas, irmãos, viu o exemplo do Senhor Jesus ali, lavando os pés dos discípulos. Mas o coração de Judas era já um coração pervertido de situações diárias que ele não suportava ver. Aí, o coração de Judas começou a ser tomado, quando ele viu aquela situação, irmãos, de tanto amor do Senhor, de se humilhar. Ele sabia que era o próprio Deus na pessoa de Jesus Cristo. Aí ele olhou para aquela cena e falou, é demais para mim, eu não suporto mais. E ali fala que Judas foi tomado, né? Satanás entrou, seu coração ficou debaixo de trevas, ele não suportou e retirou-se, foi embora. Deveria ter se humilhado. Senhor, eu não consigo lavar os pés uns dos outros. E essa é só uma ponta do iceberg, porque eu tenho outras situações ainda não resolvidas. Quando nós estamos no nosso homem natural, irmãos, a maneira mais fácil é sair, é ir embora. Mas precisa aplicar a cruz, nós somos filhos de Deus. Nós não podemos abrir mão. O Senhor morreu por mim e por você. E aí eu não posso me perder em determinadas situações que ocorrem na minha vida. Ó Senhor Jesus. Por isso, irmãos, Caim ficou tão odioso a ponto de matar seu irmão Abel. Nós não podemos, irmãos, ser nenhum tipo de assassino e matar o nosso irmão. Primeiro, Caim matou com palavras. É porque não tem as entrelinhas. Ali tem uma situação, irmãos. Falando ali na cabeça de Abel, você quer se mostrar aí, seu pastorzinho. Eu sou melhor que você. Leia Ezequiel 28. Eu sou melhor que você, eu sou o escolhido, eu sou o sinete da perfeição. Eu, com o suor do meu rosto, eu ganho meu pão e vou apresentar como oferta para Deus. Pode ser a melhor oferta, irmãos, mas a origem, a fonte da sua oferta, pode ser a melhor palavra, a melhor pregação ou melhor conselho. Se a fonte, a origem não for no trono e não passar pelo canal de Deus para chegar até as pessoas, não adianta, não produz nada. Pelo contrário, Hebreus fala que se a terra para de absorver a chuva, se eu como cristão, como um coração, como essa terra, paro de receber a chuva que cai constantemente, se eu não recebo a palavra de Deus constantemente na minha vida, o meu coração se torna seco. Aí vem rancor, vem ciúmes, vem inveja. Aí fala que aquela terra vai produzir só abrolhos
e perto está da maldição. Por isso que Isaías 55 fala que a chuva cai constantemente, irmãos. Por isso que nós não podemos abrir mão de ouvir as palavras que o Senhor tem falado para nós. Reunião da igreja, irmãos, do Partir do Pão, eu tenho que estar aqui, irmãos, por causa dessa esfera de alegria. Chega na quinta-feira, o Senhor tem uma direção para nós, eu preciso assistir a live. Tem live no sábado com os irmãos PAC e os comportores. Hoje à noite tem palavra, que é a palavra que está sendo ministrada agora pela manhã, está começando exatamente agora, 11 horas da manhã, vai ser transmitida à noite, palavra falada nos Estados Unidos, vai chegar até você como uma água para regar o seu coração. E a Bíblia fala que essa palavra não volta vazia, ela faz algo, ela produz algo. Ó Senhor Jesus, se pelo contrário, versículo 14 de Tiago, 3,14, se pelo contrário, tendes em vosso coração, vou esperar os irmãos projetar para vocês acompanharem, Tiago capítulo 3, versículo 14, tá, os irmãos abrem, aí, abriu? Se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. É isso, irmãos. Nós não podemos andar neste caminho. Todos os dias Satanás quer nos instigar. Onde é que nós somos mais instigados hoje, irmãos? Começa dentro da nossa casa. Satanás quer fazer com que você seja contra aquele que um dia você declarou amor eterno, que é o seu marido, ou vice-versa, ou trazer conflitos com os filhos. Tudo isso para poder fazer com que nós tenhamos um bloqueio, uma dificuldade com as coisas espirituais. Porque se eu tenho um problema, aí começa a cortar um pouco do suprimento, para que a palavra não chegue até mim, ela pare em algum problema meu. Se é financeiro, vai parar no financeiro, porque o meu foco vai ser mais resolver o problema financeiro do que o espiritual, porque naquele momento o foco é esse. Por isso, irmãos, que nós não podemos abrir mão da vida normal da igreja. O que é vida normal da igreja? Viver de reuniões, saindo daqui, indo para casa, continua a vida da igreja. No trânsito, continua a vida da igreja. É a nossa vida, irmãos. Senão começa a entrar coisas no nosso coração. Por que Paulo falou ali que ele não mais conhecia ninguém segundo a carne? Porque se Paulo começasse a olhar os irmãos segundo a carne, ele ia ficar doido, irmãos, ficar louco. Paulo não ia conseguir viver a vida da igreja. Ele falou isso para a igreja em Coríntios, não é isso? Esse versículo. Uma igreja complicada, cheia de problemas. Capítulo 1, Paulo fala, vocês são carnais, vocês não conseguem nem falar a mesma coisa. Paulo falou assim, eu rogo a vocês precisam falar a mesma coisa. O que é falar a mesma coisa, irmãos? Eu falo aquilo que eu como, não é isso? Aquilo que eu vivo, aquilo que eu desfruto. Se eu ficar lendo todos os dias, nem sei se tem mais o Estadão de Minas Gerais. Tem ainda? Tem, né? Estado de Minas. Então, irmãos, se eu ficar ali, só olhando para aquilo ali, ruminando aquilo, eu vou falar aquilo. Por que os adolescentes hoje, você não vê, eles não deixaram de ser adolescentes, continuam sendo adolescentes,
Estava aqui, brincando, né? Ping-pong, totó, futebol. E aí, comunhão, jogos de tabuleiro. Continuam sendo adolescentes. Alguns continuam brincando de carrinho, de bonequinha. Faz imersão. Daqui a pouco brinca um pouco com a boneca. Faz a imersão com a boneca. Dorme com Deus e dorme com a boneca do lado. Se não é boneca, é o ursinho, não é isso? Ovelhinha Lana. Theo e Mia, né? Então, não deixam de ser adolescentes, irmãos. Mas quando eles falam com propriedade. Eu vou ver o que eu vou fazer aqui, tá? Porque tem muita coisa para falar. Mas, por exemplo, cadê o microfone? A Carol Rangel está aí? Está aqui, ó. Vem cá. Pode subir. Deixa vácuo, não. Dá aqui, Daniel, para ela subir aqui, ó. Ela nem sabe para que ela está vindo aqui, né? Mas vem. Pode subir. Subir para você ficar mais bem apresentada na câmera, tá? Irmãos, você sabe que a Carol Rangel é filha do Gerisvan, é isso? E da Gisele. Então, queria que ela contasse um pouco a experiência dela, do que Deus tem feito na vida dela. E quem está próximo sabe, e quem a conhece sabe. Resultado da palavra profética. Eu vou começar a mesclar aqui algumas experiências com o que eu vou ler, tá? Conta um pouquinho. Se demorar muito, eu toco o piano para você aqui, tá? Dinâmico. Amém, irmão. Jesus é o Senhor. Há um tempo atrás, pouco tempo, eu decidi ir para a casa de comportores de adolescentes, com o irmão Fabiano e a irmã Silvana. E aí, esse negócio de imersão não era bem comigo, né? Eu não entendia, era muito confuso. E aí, eu cheguei lá, os meninos todos imersos, tem que fazer imersão. E aí, no meu primeiro dia na comportagem, os irmãos colocaram para sair com o Lucas Veloso. E ele ficou, Carol, é só orar imersão, é só orar imersão. E eu, Lucas, isso não dá certo, isso não funciona. Quase matei ele no meio da rua. Mas aí passou um tempo, né? Eu fui pegando a ideia da imersão, as meninas foram me ajudando, a Monferrari. E aí, na sexta-feira da semana passada, eu saí na rua. Eu queria que alguém... A Isabela, abre a imersão da sexta da semana passada, fazendo favor. Eu queria sair na rua e fui orar pelas pessoas, né? E a sexta-feira da semana passada, o ponto 1, a frase 1 da imersão dizia, o mundo não pode nos satisfazer. E eu passei o dia inteiro ali, parado no mesmo lugar, orando pelas pessoas, né? O mundo não pode nos satisfazer. Mas aquela não era só a realidade das pessoas, era a minha realidade. Né? Há um tempo atrás eu estava um pouco desviada, né? Um pouco mais para lá do que para cá, mas o Senhor me resgatou. O Senhor me chamou de volta. Irmãos, eu quero encorajar os irmãos que ainda não entenderam o que é a imersão, os irmãos que ainda não entenderam o que está acontecendo, só mergulha, só vai. E hoje eu quero encorajar os irmãos, né, a sempre estar buscando a imersão, sempre orando pelas pessoas, buscando a palavra do Senhor. Jesus é o Senhor. Amém. Obrigado. Viu que está melhorando, que nem chorou, né? Imersão faz também enxugar as lágrimas. Irmãos, é um sentimento. Por que eu chamei ela para dar testemunho? É porque nós não podemos, irmãos, bloquear uma experiência que vem do alto. Por isso o Senhor falou, João, sobe, João, não fica analisando. Se Caim tivesse subido, irmãos, não ficava analisando. Se Judas tivesse subido, não ficava analisando. Começa a questionar. E aí nosso coração começa a ser tomado por coisas que não edificam. Olha essa experiência dela, é porque ela já contou várias vezes, né? Muita coisa fica para trás. Irmãos, veio com dúvidas, veio com sentimento contrário. Eu acho que essa questão de imersão não é para mim, não entendo. Mas insiste, irmãos. Você não precisa entender, você precisa crer que Deus está te dando isso. Se esforce. Quem viu ontem a mensagem dos Estados Unidos, assistiu a reunião, vocês viram um casalzinho pulando lá, né? Israel e Raquel. Israel, irmãos, eu falo isso aqui porque eu já falei em vários lugares, ele sabe disso. Israel, quando começou esse encargo, e ele também falou isso no podcast, né? Muito forte. Ele olhando ali na instância, os adolescentes, para lá, para cá,
posso orar por você, imersão, comportagem dinâmica, grito de guerra, imersão diária e tal. Então ele falou assim, Maurício, esses anos todos de vida da igreja, quase 40, né? Acho que tem 32 anos de vida da igreja. Agora está sendo muito para mim. Você tem calma comigo, que eu estou já velhinho, né? Tem um pouco de paciência. Falei, seu Israel, eu vou ter paciência nenhuma com você, não. Vou deixar Raquel cuidar de você. Daqui a pouco, Israel, Raquel está ali fazendo uma imersão com você, vocês dois indo para a padaria de mãozinha dada, e chega lá, a pessoa está chorando, você vai ter que orar por ela, e deixa a vida te conduzir. E hoje, irmãos, feliz, alegre, desfrutando do Senhor. Às vezes é muito para estarmos junto com os adolescentes, né, nesse mesmo ritmo, mas não tem problema, mesmo do lugar onde nós estivermos, podemos desfrutar o Senhor, entrar na palavra. Mas Satanás quer isso, irmãos, não quer. Ele quer nos privar dessas coisas. Aí começa a colocar dúvidas, que é um princípio também de Satanás. Quando a queda veio, irmãos, veio muita coisa junto. Terça parte dos anjos, olha como que a coisa é séria, irmãos. Conseguiu levar a terça parte dos anjos. Não sei quantos anjos tinham. É miríades de miríades. Conseguir levar, Daniel, terça parte dos anjos, é porque o argumento é forte. Miriam e Arão. Quem era Miriam, irmãos? É irmã de Moisés, mais velha. Nesse período aqui, talvez, não sei quanto tempo ali, mas é mais ou menos assim. Moisés 80, mais ou menos não, Moisés tinha 80, depois eu posso ler o versículo. Arão 83, Miriam talvez tinha uns 90, uns 10 anos, ou 7, ou 8, não sei. Aí, quando Deus começou a usar Moisés, e foi usando, e Miriam olhando aquilo ali, aí Satanás começou a falar no coração dela. Ninguém fala solto assim, irmãos. Começa na mente, começa nas dúvidas, começa nos questionamentos. Aí Satanás falou, Miriam, está todo mundo falando que Moisés é libertador? Não, Miriam, você é aquela que vai libertar. Você é mais velha, você tem mais capacidade. Você é profetisa. Vou ler também esse versículo. Moisés só está vivo porque você tirou Moisés ali quando mandaram matar todas as crianças, né? Aí a mãe de Moisés soberanamente colocou ele num cesto de junco e colocou no rio. Eu vou ler esse versículo para vocês ganharem sentimento. Números. Ó Senhor Jesus. Êxodo. Êxodo capítulo 2. Versículo 3. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche, pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino, que é Miriam, que é a irmã de Moisés, ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para banhar no rio as suas donzelas, vendo ela o cesto no carriçal, enviou o seu criado e o tomou. Abriu, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse, este menino é dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó, ela falou, né? Queres que eu vá chamar uma das hebreias, que sirva de ama e crie a criança? Respondeu a filha de Faraó, vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe, que a mãe dela é a mãe de Moisés. Então, sendo o menino já grande, ela trouxe a filha de Faraó, que é o versículo 10, né? E chamou de Moisés e disse, porque das águas o tirei. Aí, capítulo 7 de Êxodo, versículo 1. Então disse o Senhor a Moisés, vê que te constituí como Deus sobre Faraó. Olha só, irmãos. É interessante esse versículo, né?
Ou eu estou lendo errado? Vê que te constituí sobre o quê? Como Deus. Constituiu quem, irmãos? Moisés. Olha como que Deus, irmãos, não tem medo de usar um canal quando o canal é adequado. Deus não tem medo de usar você. Se você é um canal, é um risco, porque o homem é impuro. A palavra de Deus, ela é pura. E quando passa por mim, pode sair com impurezas. Por isso o homem é falível. Tem um risco de Deus usar você. Mas Deus, irmãos, está se arriscando até hoje. Só de te chamar para viver dentro da igreja é um risco. Porque depende mais de você do que dele para você se tornar vencedor ou não. Só que Deus quis arriscar e falou: eu vou te trazer e colocar na vida da igreja e você vai ser um vencedor e uma vencedora. Vou te constituir como rei das nações. Você vai governar por mim na era vindoura. Aí, só que Moisés, irmãos, Moisés falou: não, Senhor, eu não consigo. Aí, Arão, teu irmão, será teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te ordenar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó, para que deixe de ir da sua terra os filhos de Israel. Olha que interessante, irmãos. Quem que era o profeta? Arão. Mas Deus falava para quem? E Moisés falava para quem? E Arão falava para quem? Para o povo. Então muitos ficam falando, irmãos. Ah, o irmão Pedro fala que ele é o único profeta, o único que fala por Deus na terra. O irmão Pedro nunca falou isso, irmãos. Sempre ele falou que Deus, em todas as eras, também não dá para citar para vocês aqui, Deus constituiu homens para falar por ele, para que esse homem transmitisse a homens fiéis e idôneos. Mas com respeito à direção de obra, com respeito à condução daquilo que Deus quer para o seu povo, é diferente. Em Belo Horizonte tem muitos que falam por Deus, mas nós damos direção com respeito à obra do Senhor? Não. Deus levantou o nosso irmão Pedro. Na época de Watmani, muitos falavam por Deus. Quem dava condução de obra, direção de obra? Deus estava conduzindo o Watmani para fugir de toda a treva da igreja em Sardes. Aí muitos falam: o irmão Pedro disse que durante esses 16 séculos não houve o falar de Deus. Não, irmãos, é lógico que houve o falar de Deus. O que fazer com John Wesley? O que fazer com Madame Guyon? O que fazer com Spurgeon? Se você lê o livro Heróis da Fé, quem já leu esse livro aqui, irmãos? Levanta a mão. Ali tinha momento, irmãos, que a pessoa pregava e o chão ficava molhado de lágrimas, de arrependimento daquelas pessoas. Deus falava ou não por essa pessoa que pregava? Lógico que falava, irmãos. Só que quando é condução da obra de Deus, ficou parada. A ponto do século 3, 4 e 5 até o século XVI, mais de 1000 anos. Você vê isso no livro de história, chamado Era das Trevas. Era diferente, aí sim, tinha uma condução que só um falava e os outros ouviam, que era o sistema de clérigos e leigos, porque as pessoas não tinham acesso à Bíblia, e depois, quando tiveram, era também em latim. Depois Deus foi usando para traduzir em várias línguas, e hoje chegou até você. E nós estamos aqui em Belo Horizonte, irmãos. Deus levantou irmãos para poder cuidar da parte administrativa, e também ter comunhão das questões espirituais. Só que nós cuidamos aqui da igreja de Belo Horizonte. Quando eu saio da igreja, da cidade de Belo Horizonte, já é um aspecto da obra. Eu não posso sair de qualquer maneira. Eu preciso ter comunhão. Se você lê Atos, o que você mais
houve em Atos, irmãos, é inicialmente ali a experiência de quem? De Pedro. Capítulo 2, Pedro levantou-se. O tempo foi embora. Pedro levantou-se com os 11 e falou: atentai nas palavras de quem? Dos 11? Não, atentai nas minhas palavras. E aí você pode ler capítulo 2, capítulo 5, capítulo 7, 8, vai lendo, irmãos. Deus estava ali usando Pedro. Dos 12 que andaram com o Senhor Jesus, você vê Deus usando Pedro para condução de obra. Depois, Paulo, que era Saulo, capítulo 8, conversão ali por causa da experiência de Estevão. Paulo se converteu, Deus usou Ananias foi lá, batizou, e o Senhor falou: agora importa sofrer pelo meu nome. Deus começou a levantar Paulo, e antes ali era Barnabé, capítulo 14 já menciona Paulo na frente de Barnabé. Depois Barnabé tomou o seu caminho, e a Bíblia não menciona, e a história diz que ele continuou fazendo a obra, mas Deus selou a condução de Paulo. Fato é, irmãos, quantas cartas nós temos no Novo Testamento? Quantas? 27? Pedro escreveu quantas? 2. 1 e 2 Pedro. Porque Deus já estava selando. Se Pedro era mais importante, por que Paulo escreveu mais? Por que Paulo foi mais usado na obra do Senhor? Será que Pedro era mais limitado fisicamente? É lógico que tem uma experiência, Deus havia levantado um para os judeus e um para os gentios, até eles se conhecerem também, que agora os gentios foram introduzidos, até Pedro entender isso. O Senhor falou para ele, no capítulo 10, né, Pedro, não assusta não, é a introdução, né, que ele viu ali, ele falou assim, não, jamais comi coisa, né, imunda. Ele falou assim, não, Pedro, agora acabou, cheguei, acabou com tudo isso, Pedro, tudo é puro para os puros. Vou introduzir todo mundo agora, Pedro, grego, gentios, escravo, livre, agora Cristo é tudo em todos, abandona seus conceitos. Aí Deus foi usando Paulo, irmãos. Só que antes de usar os discípulos, quem que o Senhor usou? Quem? Você sabe? Pois é, João Batista. João Batista abriu caminho. Preparou um caminho para quem? Para o Senhor Jesus. Antes do Senhor vir, a condução de Deus estava com quem? João Batista. E ali era normal alguns seguir João Batista, como fala que ele tinha discípulos. Só que aí, quem prepara caminho, irmãos, quando chega aquele que vai andar nesse caminho, você dá licença. Sai de cena. Aí agora a condução de Deus na terra, através do homem, estava com quem? Com Jesus Cristo. Tinha discípulos ou não? E os discípulos opinavam? Dava direção de obra? Pelo contrário, atrapalhava. Pedro é o que mais atrapalhou o Senhor. O Senhor está conversando com o soldado, daqui a pouco Pedro chega e corta a orelha do soldado, aí o Senhor tem que pegar, colocar e falar assim, Pedro, não é assim não, Pedro. Calma aí, Pedro. Eu cheguei. A misericórdia chegou, a paz chegou, o amor chegou. Não é dessa maneira, Pedro. Não adianta você querer me defender. Não adianta defender a igreja, irmãos. Muitos falam contra a igreja. Não é de agora, irmãos. Nós vamos lutar contra esses irmãos? Não adianta, irmãos. Nós vamos perder. Porque na linha do homem natural, nós perdemos. Só que tem momentos que Deus reivindica a autoridade. Deus não podia permitir João Batista concorrendo com o Senhor Jesus. João Batista teve que sair. Miriam falou assim, eu falei que eu vou ter que ler esse versículo, né? Números 15. Não, é o 15, é Êxodo 15. Ó Senhor Jesus, 15 e 20. A profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um tamborim e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. É isso aqui, irmão, já fazia grito de guerra, alegria, todo mundo. Vocês estão achando que agora, irmãos? E Miriam lhe respondia, cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e precipitou o mar, o cavalo e o seu cavaleiro.
Tem até um hino, né? Cantai ao Senhor. Aí, estava tudo bem, irmãos. Só que aí o Senhor foi usando, aí Números 12, usando Moisés. Aí Miriam, ela falou uma verdade. Deus falava por meio de Arão ou não? Vocês acabaram de ler o versículo, capítulo 7. Miriam era o quê? Profetiza. Se profetizava, profetizava por Deus. Certo ou errado? Números capítulo 12. A mesma Miriam e o mesmo Arão. Versículo 2. E disseram, porventura, vamos ler juntos, irmãos. Tá aí. Porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Aí ela falou, irmãos, era aqui uma pergunta e uma exclamação, né, uma confirmação. É o versículo 2, tá? Só o 2. Não tem falado também por nós? Aí eu pergunto, falou ou não falou por meio de Arão? Falou ou não falou por meio de Miriam? Só que Miriam aqui queria algo mais. Aí Deus não deu. Miriam, para aí. Você foi usada para tirar seu irmão da morte. Na realidade, Miriam, se não fosse você, o povo não seria liberto, e nem esse cântico que você cantou depois do Mar Vermelho não existiria. Você realmente foi usada por Deus. E se esvazie, Miriam, e continue sendo usada por Deus. Porque não tem posição, só existe um trono, um cabeça, uma direção, um governo. Miriam, calma, Miriam. O que é isso, Miriam? Vergonhosa, maligna. Satanás está investindo no seu coração. E ainda você quer instigar o seu irmão Arão. E falando, Arão, nós somos mais velhos. Você me respeita. E nós vamos tomar a rédea. A partir de agora, eu sou a libertadora. Eu vou dar a direção. É lógico, Miriam, você pode, você profetiza. Miriam, você é que tirou Moisés. Você é líder do Ministério de Mulheres. Aquelas que estavam ali tocando o tamborim são as conectadas. Pode ir que nós vamos atrás. Aí Miriam começou a ter apoio de Arão. Arão, você vai? Se você for, eu vou. Covardia, tomados de inveja. Por isso Satanás hoje fica esbravejando, irmãos. Apocalipse 12 fala que pouco tempo lhe resta. E ele saiu com toda a sua cólera. E muito mais agora, porque nós subimos para o alto, como asas de águia, e expulsamos o Satanás do ar. Não tem mais lugar para Satanás, irmãos. Os céus já foram tomados. Satanás já foi expulso. O céu está limpo. O trono está estabelecido. O que eu e você precisamos fazer é ficar nessa esfera? Não, sobe para aqui. Sobe para aqui. Não fique parado nos seus conceitos, arrazoamento. Isso aí vai trazer mal para mim e para você. Vai começar a ter ódio e inveja. Salmo 73 fala aqui, ele curtia a sua inveja. Porque é gostoso, irmãos. Prazer ir ali, ficar ali olhando. Porque é difícil, irmãos. Só que depois da inveja nós lemos Tiago. Eu não vou ler porque não dá tempo, mas vocês conhecem, o Alexandre me mandou esse versículo, essa passagem essa semana. Segundo o livro dos Reis, né, Alexandre? É isso, capítulo 2, depois, vocês conhecem, eu vou só citar aqui, vocês conhecem. 42 jovenzinhos. 42 jovenzinhos. Falando contra quem? Contra o profeta Eliseu. E falando para Eliseu,
sobe, calvo. Mas você acha que ali estava preocupado se era careca ou não? Muitos que serviam a Deus ali e outros cortavam o cabelo mesmo. Dá para cortar todo dia. Aqui, os irmãos colocaram, até me ajudou aí, então vamos lá. Então subiu dali a Betel e indo ele pelo caminho, uns rapazinhos saíram da cidade. E quando ele subiu, irmãos, dali, onde que estava? Jericó, né, Alexandre? De Jericó até Betel, cerca de 30 quilômetros. Subiu dali, subiu de Jericó, indo para Betel. No meio desse caminho, irmãos, 30 quilômetros, ele estava indo pelos caminhos, apareceu uns rapazinhos, que era um caminho de deserto. 42, ou talvez tinha mais, zombavam dele. Estava zombando da careca dele? Ou dele? Zombavam dele, zombavam do profeta. E diziam-lhe, sobe, calvo, sobe, tem vírgula aí, calvo. As entrelinhas, ô seu profetinha, sobe. Elias acabou de subir, porque, vê os capítulos antes, quem tinha sido tomado na carruagem de fogo ali? Elias, profeta de fogo. Sobe, você quer ver você subir igual Elias, porque Elias é o bom. Deus não escolheu você não, Eliseu, Deus escolheu foi Elias. Faz a água aí descer e queimar, fogo do céu e queimar ali a água que tinham feito, não é isso? Faz, seu calvo, sobe. Resultado, irmãos, como fala Salmo 105, não é isso, Alexandre? Versículo 5. Projeta, por favor, irmão. Salmo 105, versículo 5. Lembrai-vos, 15, isso. 105, 15. Dizendo, não toqueis os meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Esses rapazinhos estavam indo contra o ungido de Deus, maltratando o profeta. Estavam indo contra o profeta que Deus havia levantado, irmãos. Deus havia levantado Eliseu ou não? Aí eu não posso tocar nas vestes daquele que Deus levantou. Resultado, irmãos, Deus teve que vindicar, como vindicou Moisés. E Deus falou assim, olha, para tudo. Moisés, quase, irmãos, que se tivesse ali, dava um tapa na boca de Miriam. Quantos filhos já não tomaram um tapa na boca de falar do pai? A mãe dava, ou o irmão mais velho dava. Seu insolente, pensa duas vezes para falar do nosso pai. Tapa na boca. Aí Deus desceu, irmãos, falou, cala a boca, Miriam, Arão, não embarca. Vem vocês três para fora da tenda, chamou e desceu, irmãos. O próprio Deus desceu. Lê lá, sai todo mundo. Para tudo. Miriam, 7 dias fora do arraial. Você tocou no meu ungido, isso não se faz. Leprosa, ficou parada, irmãos. Alguns reclamam, os irmãos pararam de reunir, agora vocês ficam chamando irmão de leproso. Não, nunca chamamos ninguém de leproso, irmãos. Ninguém de rebelde, não. Nem expulsamos ninguém, nem Judas foi expulso. Ele mesmo saiu. O Senhor poderia expulsar Judas há muito tempo. Nem isso, irmão, o Senhor fez, deixou Judas mesmo sair. Para que Judas ficar naquela esfera de amor, amar até o fim? Judas saiu, esfera de luz, de vida, né? Aí, alguns, mesmo caso, o Senhor falou assim, olha, para com tudo. Miriam, irmãos, olha o problema. Quando eu falo, eu toco na autoridade de Deus. Deus não para. Mas ali, irmãos, ficou parado 7 dias. E as pessoas ali, no arraial, um dia, e aí, como é que está a situação de Miriam? Aí começa, irmãos, começa o WhatsApp para lá e para cá. Aquele irmão parou, e aí? Irmãos, o irmão parou, lembre que a igreja tem um governo, tem uma administração. Nós não estamos alheios.
juntamente com vocês, nós estamos administrando a igreja. Se tem um irmão desanimado, nós estamos orando por ele. Se tem irmãos em dúvida, nos procure para saber a sua dúvida. Não preocupa. Não mande o WhatsApp, olha, terceiro dia, cadê Miriam? Quinto dia, Miriam. Aí para tudo, irmãos. Se entrarmos nessa esfera, vai parar tudo. Por causa das conversas, aí não movia. Aí o Senhor falou, Arão, Moisés falou, Arão, você vai entrar nisso também? Irmãos, isso é tão forte que alastrou depois. Alguns pensaram, se Miriam enfrentou Moisés, eu também vou enfrentar. Corá, Datã e Abirão. Foram contra quem? Moisés. Mas Moisés, irmãos, sabe que Deus estava o usando como representante e ele não podia titubear. Ele falou, eu não vou lutar contra vocês, porque eram 3, só que 3 tinham 250 príncipes. Moisés vai lutar contra 253? Vai perder no primeiro, irmãos. Ele teve que fugir lá do Egito, porque matou um. Não enfrentou. Aí, Deus teve que vindicar. Só que a influência é forte. Tome cuidado com a influência da morte. Ainda que eu, irmãos, como Coríntios fala, ainda que um anjo pregue outro evangelho que não seja esse evangelho que você está recebendo, considere como anátema. Alguém afastado de Deus, afastado da comunhão, da condução, do direcionar de Deus. Aí ali, irmãos, os 250 foram tragados vivos, e mais 15 mil, não é isso? 14.700 eu acho. Olha que perda grande. Aí esses jovenzinhos ficaram lá falando contra Eliseu, né? Ah, nós queremos Elias. Quase que falou, né? Volta Elias. Elias que é o bom, né, Daniel? Volta Elias. Aí fica procurando. Elias já subiu, irmãos. O Atmani já foi. O Itnizi já foi. Irmão Dong já foi. O Senhor Jesus, no seu ministério terreno, também tinha ido. Só que Deus agora estava introduzindo o ministério celestial por meio dos discípulos. E levantou alguns. A obra de Deus não para. E aí, irmãos, o irmão Dong, lembra quando o irmão Dong dormiu no Senhor? Lembra, Daniel? Aí, olha só, irmãos, muitos falaram o quê? Acabou-se a obra, não é isso? Acabou-se a restauração do Senhor. Como se Deus limitasse no homem. Deus usa o homem, irmãos, mas não limita no homem. Porque Deus precisa avançar. E para avançar com respeito à obra, quando nós falamos que há uma só direção, é com respeito à obra. Na sua casa não tem 2 maridos dando direção, tem? Se tiver, é uma confusão. Vai ouvir quem? Seus 15 filhos, vai ouvir quem? Se tem 2 maridos, no mínimo 15 filhos. Não é isso? Aí, irmãos, Belo Horizonte tem 2 prefeitos? Tem 2 presidentes o Brasil? Talvez você queira. Ah, não, eu quero aquele presidente. Não tem 2 presidentes, irmãos. Tem um presidente. E aí eu vou falar para vocês novamente, que eu já falei aqui, que a nossa desgraça nas questões espirituais com respeito a falar daqueles que estão à frente, começou no dia que muitos foram para a rua fazer passeata na Avenida Antônio Carlos, e começou no centro, na época da política. Muitos crentes envolvidos, querendo escolher um e querendo escolher outro. E ninguém perguntava a Deus, qual é a sua direção? Qual é, Senhor, a sua direção? Irmãos, não adianta, é um princípio. Eu não posso falar contra a autoridade de Deus. Eu moro num prédio onde tem 10 apartamentos. E ali tem um síndico. Por lei, daqui a 2 anos, tem que trocar o síndico. E aí? E se você é proprietário, daqui a pouco você vai ter que ser o síndico. Vai ter que rodar.
não posso falar contra esse síndico, irmão, senão vai trazer problema para mim, espirituais. Porque é uma autoridade de Deus. Você não gosta daquele atendimento, daquele comércio? Ali tem um proprietário, tem um gerente. Você não gosta do gerente do seu banco? Não fale mal dele. Você tem N's, pode usar até hoje, para poder te salvar, tem até banco digital que nem gerente você conhece. Porque você não fala mal de ninguém, fala mal só do banco. É isso, irmãos. Está na fila do banco ali? Ou estou na lotérica, pagar a conta? Fica quietinho, senão Satanás vai instigar o seu coração para falar contra. Aí você vai perder bênção. Essas coisas, irmãos, são espirituais, não se brinca. É sério. Esses 42 rapazinhos insolentes, falando como profeta, veio uma ursa, 2 ursas, e estraçalharam os 42. É sério, irmãos? Não brinquemos com essas questões. Não tem problema nenhum se eu não concordo com a maneira que Alberto cuida da sua esposa. Eu não posso falar mal dele. Mas se o Senhor me comissionar, pela proximidade que eu tenho com o Alberto, eu posso falar para o Alberto: Alberto, ontem eu vi você tratando sua esposa dessa maneira. Eu queria só falar um pouco da minha experiência. Não estou dando ordem, não estou falando nada, irmão. Se o Alberto vai aceitar, se não, Jesus é o Senhor. É melhor aceitar, que a Neide vai ficar feliz, né? Então, irmãos, é muito sério essas questões. E hoje o Senhor está nos chamando para viver a vida da igreja, irmãos. Olha o amor de Deus. Quando o nosso irmão Dong dormiu no Senhor, tinha 5 tradutores. Vocês lembram? Alguns talvez não conhecem. Tinha Salomão, tinha o irmão André, tinha o irmão Esdras, o irmão Miguel e o irmão Pedro. Tradutores. Não faziam a obra do Senhor. Deus não delegou e não comissionou para nenhum desses 5 nenhum tipo de obra. Eles iam de cidade em cidade traduzindo. Por isso que vocês conhecem. Todo mundo conhece. O irmão Dong dava a direção do Senhor. Agora, os cooperadores em cada região, como o Reinaldo, foi comissionado Estado de Minas Gerais e o Espírito Santo, teve um período que deu apoio até no Chile e também na Argentina. Foi uma comissão, uma direção. Depois, o irmão Dong dormiu no Senhor, Deus soberanamente levantou o nosso irmão Pedro, desses 5 tradutores, para poder conduzir, irmãos, conduzir a obra de Deus. E aí, hoje, Deus está conduzindo a sua obra por meio do falar do nosso irmão, e ele tem sido fiel ao Senhor, e as coisas têm ocorrido, e as igrejas se sentiram bem, selou aquilo que Deus comissionou. Fato é que nós estamos vivendo, irmãos, nos momentos finais e nos melhores anos de vida da igreja, onde Deus está confirmando a sua palavra na prática, na realidade. Aí o profeta fala, Deus confirma. O profeta fala, a palavra não volta vazia, ela produz algo. Alguns talvez não gostem. Alguns querem ressuscitar Eliseu, ou ressuscitar Elias, ou ressuscitar Moisés. Passou, irmãos. Se o Senhor um dia levar o irmão que está à frente, Deus precisa levantar outros. Não sei. Se voltar daqui a o irmão ficar vivo mais 30 anos, Deus precisa levantar, ou não. Ou o Senhor já nos toma logo juntamente. Estamos num momento final. Adianta, irmãos, brigar por X ou por Y? Você quer viver na faixa de Gaza? Quer viver em um conflito eterno que não se resolve? Não adianta, irmãos. Aquele que é paz está dentro de você. Não, eu vou esperar um tratado de paz para ver o que vai acontecer. Não espere, irmãos, a coisa já está acontecendo. A obra do Senhor está no ritmo dos céus, acelerada, por minha causa e por sua causa. Olha o que Deus tem feito, irmãos, e o que Deus está fazendo.
Aí Satanás quer tirar tudo isso de nós. Não podemos aceitar. Eu preciso ser fiel àquilo que Deus tem me dado e viver a vida da igreja intensamente, sendo um com todas as coisas. Essa semana nós tivemos comunhão, irmãos, muito intensas, porque nós levantamos em Belo Horizonte, juntamos as tropas com os capitães, juntamos a coordenação de adolescentes com a coordenação de jovens. Continua a administração de agenda, de comunhão separada, as conferências são separadas, o cuidado específico com cada um, o mesmo que você cuida com 11 e 12, não é o mesmo que você cuida com 23 e 24, mas nas questões, a supervisão nós juntamos, as coordenações é uma só. Resultado, mais irmãos servindo. E aí nós tivemos comunhão, os irmãos responsáveis oraram, ungiram cada um deles, assumiram a responsabilidade diante de Deus, e nós estamos aí, irmãos, só anotando nomes. Vocês viram que as reuniões da igreja já começaram a mudar. Queremos aqui irmãos e irmãs servindo, inclusão. No Barreiro, nós fomos na sexta-feira, tivemos ali 17 convidados, irmãos. Uma saída à tarde que os adolescentes foram, levaram 17 convidados para as reuniões. Ontem aqui, só da região do Goiânia, devia ter uns 10, 12, não é isso? 20. Ao todo, 20 novos adolescentes. Ontem eu estava aqui brincando com os meninos ali, brincando de bola, ping-pong, eu nem sei quem que é os meninos. Chega um, chega outro, qual que é o seu nome? Daqui a pouco eu esqueço e perguntar de novo. Não é isso? Aí, muitos irmãos novos, irmãos. Olha como que Deus está operando, agindo em favor da tua igreja. Nós não podemos abrir mão disso, irmãos. Não podemos ouvir a serpente gerar interrogação, como fez com Eva e perdeu a simplicidade. Nós ainda, irmãos, continuamos simples. Nós precisamos declarar para os demônios, para os principados, que nós, como a igreja em Belo Horizonte, continuamos e continuaremos a ser simples. Ser simples é ser obediente. Ser obediente é ser submisso à palavra profética, à direção que Deus está nos dando. E nós não abrimos mão disso. Por isso, irmãos e irmãs, não ouça nenhum comentário que sai fora da linha da vontade de Deus, para não sujar o seu sentimento. Precisa cortar reto, precisa pedir Deus para descer como nuvem e cortar reto, precisa pedir Deus para levantar ursas para poder cortar reto. Irmãos, nós não podemos abrir mão, porque Satanás está de olho em você, para destruir você e a sua casa. Mas nós não podemos ser destruídos, irmãos, pelos principados e potestades. A nossa luta não é contra a carne, é contra as forças malignas. E como vamos vencer as forças malignas? Entrando de cabeça na imersão da palavra profética, pregando o evangelho do reino. Irmãos, muitas coisas irão acontecer nesse final de ano, e no ano de 2024, nós vamos colher muitas coisas, por causa da nossa fidelidade ao Senhor. Que o Senhor encha esse local de reuniões de adolescentes, porque atrás de adolescentes tem famílias. Eu esqueci, tem batismo, né? Irmãos, perdoa. Maurício, fica aí, por favor. Gostaria de chamar os irmãos responsáveis, os apoiadores aqui, por favor. Tem batismo, irmãos. Quem não puder, Amém. nós vamos continuar transmitindo. Você pode depois se retirar, porque tem compromisso, né? A nossa reunião acaba às 11h40, só que estendeu um pouco mais. Tem agora aqui oração e tem também batismo. Amém. Tá? E tem uma história boa do batismo. Amém. Peço os irmãos para que fiquem ainda. Gostaríamos de orar pelo Maurício. Vamos pedir o nosso amado comandante Braga. A Amém. igreja pode ficar de pé? Gostaríamos Aleluia. principalmente orar pelo nosso irmão Maurício. Amém. Agradecer a Deus pela direção que Ele tem dado em toda a terra e aqui em Belo Horizonte por meio do nosso irmão. Amém. Queremos dizer que somos um com esse Amém, ministério. amém. Jesus é o Senhor. Amém. Senhor Jesus. Amém. Senhor, muito obrigado, Senhor. Amém. Ó, pela vida da igreja. Amém. Obrigado pela palavra que o Senhor tem dispensado a nós. Amém. Ó, Senhor Jesus. Amém. A tua palavra tem nos dado a direção. Amém. A direção que vem do teu coração. Amém. Ó, e nós agradecemos, Senhor. Amém. Pela vida do irmão Maurício. Amém. Esse irmão que o Senhor colocou na igreja em Belo Horizonte. Amém. Ó, Senhor Jesus. Amém. Para nos orientar. Amém. Ó, irmão que tem dado o coração, Amém. tem dado a vida, tem dado o seu tempo. Amém. Nós abençoamos esse irmão. Amém. Posso continuar dando luz para o irmão Maurício.
Amém. Para que possa cuidar da igreja em Belo Horizonte. Amém. Ó, abençoamos também a sua família. Amém. Somos seus filhos. Amém. Ó, Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado. Amém. Que Maurício possa continuar Amém. com esse coração de servir ao Amém, Senhor. amém. Irmãos, ainda com esse sentimento, ainda com esse sentimento, irmãos, o que eu esqueci de falar, né? Nós vamos adquirir, por esses dias, o nosso ônibus, que é o ônibus urbano. Estamos tendo comunhão com o irmão de São Luís, que tem frota de ônibus. É um ônibus para rodar, como esse que você pega na porta aqui e vai para o Barreiro. Só que agora vai encher de adolescente e levar para o Barreiro. Vai encher de adolescente e levar para o Pindorama. Vai encher de adolescente e levar para o Padre Eustáquio. Então nós vamos ter um ônibus. O consórcio do micro-ônibus nós já estamos pagando. Qualquer momento vai ter um micro-ônibus aí. Não. E aí, irmãos, nós agora já estamos orando e daqui a pouco vamos inaugurar a segunda casa de adolescentes na região do Barreiro. E nós já estamos com 7 casas que nós estamos chamando casas de imersão, como a casa do Goiânia, ali o Sebastião Adão e a sua esposinha, mais os adolescentes, o Ronan, a sua esposinha, todo mundo envolvido, irmãos. Vamos ali abrir casa no Vista do Sol, Ribeiro de Abreu. Vamos abrir casa aqui também no Jardim Vitória, na região do Lagoa. Israel nem sabe, irmãos. Na hora que voltar, nós já vamos levar um grupo de adolescentes para fazer imersão. A casa de Israel e da Raquel, é bom que você estiver ouvindo aqui, ó. Sua casa, Israel e Raquel, são a casa de imersão agora na região do Lagoa. Também teremos aqui na casa do Tassi e da Sara, que também nem sabe direito, onde era a casa do Endo aqui. Nós vamos começar aqui no Venda Nova, uma casa de imersão. No Padre Eustáquio já começou na casa do Salomão e da Rebeca. E já tivemos ali na quarta e voltou ontem. O grupo familiar ali, irmãos, juntamente com o bairro Bom Jesus, está pegando fogo. Vamos fazer também ali, na região do Esplanada, aquela região ali, a casa do Regis é uma casa grande, irmãos. É para encher de adolescentes. Só a casa dele já tem uma casa de adolescentes. 4 filhos e uma esposa viva como adolescente. Acho que parei, né? Então, irmão, nós vamos espalhar casa de imersão para todo Belo Horizonte. Queremos alcançar Belo Horizonte com a glória do Senhor, cheio da imersão e da palavra profética. Aleluia! Ô, Tiene. Amém? Senhor Jesus. Irmãos, pode conduzir. Amém, irmãos. Agora a gente vai ter nosso momento de batismo, né? Enquanto eles arrumam aqui, eu queria contar um pouco do testemunho da irmã que está batizando. Hoje quem vai batizar é a irmã Elisângela, né? É a filha dela, a Laís, ela se batizou no domingo passado. E eu fui ouvir a história dela ali, sinceramente, irmãos, que história. Assim, eu segurei ali para não chorar quando ela estava contando. E eu vou contar um pouquinho, porque ela está se preparando também, está meio nervosa para subir. Ela está bem ali, irmãos. Então, ela, no início do ano, ela perdeu os pais dela e isso acarretou a ela uma depressão. E aí ela contou pra gente que ela estava em depressão profunda. E ela conhece ali, a irmã dela reúne em Santa Luzia e ela conhecia a irmã Ivonete. E assim, ela se encontrava numa tristeza muito profunda. E aí ela contou pra gente que ali ela já não via mais esperança. Ela já tinha pensado até mesmo em tirar a própria vida. E ela se encontrava sem saída naquele momento. E ao contar a história, ouvindo dela, é impactante, irmão, sério mesmo. E aí ela foi e ganhou essa... Desculpa, irmãos. É bem emocionante mesmo, eu tô custando para não chorar. E aí a irmã Ivonete acabou presenteando ela e a irmã dela com uma ida para o congresso de mulheres que teve aqui. E ela, com muita relutância, ela pediu até ao Senhor, Senhor, me faz passar mal, porque eu não quero ir no congresso, eu estou sem força, eu realmente não quero. E isso 2 semanas atrás ela já tinha todos os meios para tirar a própria vida. Mas uma amiga encorajou ela, vai no congresso, vai ser bom para você.
E ela veio. E ela viu, irmãos. O Senhor tocou muito ela no congresso por meio da palavra e ela foi transformada nesse congresso. Depois ela foi para casa. Quando ela chegou em casa, a filha dela falou assim: nossa, mãe, tá diferente você? O que aconteceu? Voltou transformada? Ela: filha, eu fui e vi. E aí, ao ver, ela já chegou em casa toda emocionada, querendo que os filhos experimentassem disso, né? Já chegou contando a experiência dela ali. E ela falou assim: eu já não quero mais tirar minha própria vida. Eu encontrei um sentido para ela. E aí, a filha dela, logo também, que disse que também já não estava muito se encontrando, ela já tinha visitado várias igrejas, já tinha procurado ali, mas se sentia sem lugar. Ela é muito tímida até, não tinha muitos amigos antes, e aí ela resolveu vir e ver também. Ela veio, participou da casa de adolescentes, já bateu meta e batizou semana passada, e agora a mãe dela veio se batizar, graças ao Senhor. Amém. Amém, amém. Senhor Jesus, Senhor, muito obrigado. Senhor, obrigado pela vida da nossa irmã Elisângela Rodrigues. O Senhor tem trago o seu, Senhor. O Senhor está no ritmo dos céus, cuidando dos seus filhos, Senhor. Muito obrigado que ela creu no Senhor, ela tem te recebido. Ó Senhor, nós abençoamos a vida dela, Senhor, com a sua família. Senhor, continua, Senhor, introduzindo ainda mais e levando a experimentar o Senhor, como esse que nos leva para o alto, Senhor, nas asas de águia. Ó Senhor Jesus, irmã Elisângela, nós te batizamos para dentro do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nas águas eu renasci com Cristo, ressurgi das águas. Eu renasci com Cristo, vou ressurgir. Aleluia, 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 aleluia. Amém, irmão. Jesus é o Senhor. Aleluia. Todos vamos retornar em paz. Amém.